Eu acho que eu estou gravando. Pronto. Então, como eu disse, assim, tudo muito novo também para mim, então, na plataforma Zoom, então eu estou apanhando um pouquinho, mas a gente vai juntas, né? Então, assim, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre gestão da enfermagem, né? A carga horária é um pouquinho pequena, mas assim, a gente vai tentar também falar um pouco mais rápido, só que o assunto é um pouquinho extenso, né? Quando a gente vai se referir à questão de gestão, quando pensa em gestão hospitalar, tá certo? E mais principalmente quando a gente se refere à gestão da enfermagem. Mas aí a gente vai aos poucos, né, tentando repassar as informações e tentando conversar um pouquinho com vocês sobre essas questões, tá certo? Eu vou compartilhar aqui um slide com vocês, mas à medida que eu for falando do slide, vocês podem me interromper a hora que vocês acharem que precisa ser interrompido e vocês podem fazer algumas considerações que vocês queiram, tá certo? Então, assim, pode me interromper a hora que vocês quiserem, tá certo? Combinado? Ah, Tá bom? Deixa eu tentar ver se eu consigo compartilhar aqui. Pronto. Vocês estão visualizando? Sim. sim. Pronto. Ok. Então, o nosso tema é gestão da enfermagem, e aí a gente ia falar um pouquinho sobre a questão de hospital, né? Como é a estrutura, o que compõe o hospital. Mas aí eu pensei de trazer primeiramente para vocês algo antes do hospital, para a gente poder entender, né, como é que surgiu o hospital, como é que se idealizou essa estrutura toda, para a gente poder, mais ou menos, né, se colocar nos dias atuais, tá certo? E a gente não pode deixar de falar um pouco no nosso contexto histórico da saúde que a gente viveu e vive aqui no nosso país, tá certo? Então, vou dar um enfoque também nessa estrutura toda de saúde que a gente vivencia, tá certo? Uhum. Eu acho que vocês já devem ter tido alguma aula sobre SUS, eu não sei se vocês já tiveram, sobre o início da enfermagem. Já tiveram? Já sim, por alto, a gente já ouviu falar sobre o SUS. Pronto. Ok. Mas qualquer coisa vocês podem estar intervindo, tá certo? Eu coloquei um pouquinho desse conceito aqui sobre a questão do que é o hospital, né, para a gente estar se identificando, certo? Então, na nossa sociedade, o hospital se insere nas condições de mercado sobre as influências políticos socioeconômicas. Na verdade, o hospital é um prestador de serviço no atendimento à saúde na sociedade, tendo a obrigação de manter-se fiel aos propósitos de restaurar e promover a saúde dentro de um padrão técnico e num ótimo nível de humanização em suas atividades operacionais. Então, esse conceito é um conceito de 2009, é um conceito bem ampliado do que se refere o termo hospitalar. Na verdade, assim, como ele coloca, é um prestador de serviço de atendimento à saúde, né? Onde ele vai não só restaurar a saúde do indivíduo, né? Mas ele vai promover a saúde num contexto de humanização, né? Desse serviço. Deu para entender? Estamos entendendo. Qualquer coisa, pare, tá? Bom, E aí, ele vai ter algumas funções, né, que a gente considera,
né, como funções administrativas, baseado em RI, certo? Que foi essa divisão administrativa foi em 1916, onde ele coloca que uma das funções é prever, organizar, controlar, comandar e coordenar, tá? Então, prever, visualizar o futuro e traçar o programa de ação, tá? O programa de ação a ser desenvolvido, né, no serviço. Organizar constitui o duplo organismo material e social da empresa, porque, acima de tudo, o hospital, ele é uma empresa, tá? Controlar, verificar que tudo ocorra conforme as regras estabelecidas, as ordens dadas. E comandar é dirigir e orientar o pessoal. E coordenar, ligar, unir, harmonizar todos os atos e todos os esforços coletivos. Então, assim, essa, na verdade, seria a função administrativa dos serviços hospitalares, certo? E aí eu destaquei melhor para vocês, certo? A função de planejar, organizar, controlar, comandar e coordenar. E aí, em 2013, né, a Organização Mundial declara que o hospital ele é parte integrante de um sistema coordenado da saúde que deve prestar à comunidade e às famílias completa assistência preventiva e curativa, podendo também constituir em um centro de pesquisa biossociais e de formação aos profissionais da área da saúde. Então, veja, o conceito de hospital ele é bem mais amplo, né, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, o hospital, ele não é apenas aquele local onde a gente vai ter só apenas aquele local onde estão os doentes, onde a gente vai traçar só um plano de cuidados para desenvolver a cura daquela enfermidade. Ele vai servir como um plano bem maior de uma assistência mais complexa, de uma assistência não só apenas curativa, mas uma assistência também voltada à assistência preventiva e também um centro de pesquisa, certo? Para a formação de profissionais também da saúde, tá? Deu para entender, minha gente? Vocês estão me entendendo? Sim. Entendi. Certo. Então, assim, eu quero que vocês tenham sempre essa visão do hospital, que não a gente profissional da saúde, a gente não vai estar lá no serviço apenas para realizar a parte curativa, certo? Porque muitas vezes a gente vai se deparar com algumas situações que a gente não vai tratar o paciente apenas a parte curativa, mas a gente vai poder estar aliviando a dor de um paciente, né? Tá certo? Então, vai fazer a parte paliativa. Então, uma das funções da enfermagem também é fazer essa parte paliativa, né? A parte preventiva, por exemplo, um paciente diabético, fazer as orientações, né? Quando ele recebe alta, né? A questão de orientações quanto à questão de como usar a medicação, de como realizar curativo, dos alimentos que ele pode comer. Isso aí a gente está fazendo uma assistência também preventiva. Deu para entender? Deu. Também a nossa função dentro do serviço hospitalar, certo? Então, a estrutura hospitalar ela é complexa, devendo simultaneamente incorporar avanços de conhecimento, aptidões, instalações e equipamentos que correspondam à tecnologia médica que também lhe é necessária. Sua complexidade varia proporcionalmente ao grau de especialização e à diversidade de níveis hierárquicos que suas especializações geram dentro da instituição. Então, assim, o serviço hospitalar, a gente vai ver, segundo a classificação,
que ele vai ser um serviço complexo, certo? Dependendo das suas especializações, né? Porque ele pode ser um hospital geral, ele pode ser um hospital de especialidades, né? Por exemplo, vamos citar o hospital que a gente conhece, o hospital da nossa cidade, o hospital regional, né? A gente tem um hospital regional que ele é um hospital geral. Por que que ele é um hospital geral? Quem pode me dizer? Alguém? Porque recebe todo tipo de paciente. Sim. Mas que Prove. tipo de paciente? É, vamos dizer, acidentado, doenças adquiridas com o tempo, vamos dizer assim, Professora, todo tipo, eu no acho que geral, criança, adulto, o que for lá recebe. Lá não é uma clinese, lá não é uma clínica especializada só para um tipo de doença. E Acho já... que Hum. é acho essa, que é assim, porque ele é um hospital mais completo, que compõe de vários profissionais, Isso, exatamente. de Ele vai uma atender área ampla. isso. Ele é um hospital geral porque ele atende várias clínicas especializadas, né? Ele atende a parte de clínica médica, traumatologia, cirurgia geral, pediatria, não é isso? A parte de obstetrícia, né? É sim, é. Emergência. Então, ele é um hospital geral, mas a gente poderia ter um hospital de cardiologia, né? Ou então uma maternidade, certo? Então, são hospitais de complexidade diferente. E cada hospital, de acordo com sua complexidade, vai exigir instalações e equipamentos diferentes. Eu acho que o tempo já está já perto de acabar. Esse Zoom ali, o tempo é muito curto, né? Certo? Ok? Ok. E aí a gente vai falar um pouquinho. Se acabar o tempo, a gente dá uma pausazinha e aí depois eu gero outro link, tá certo? De mais 40 minutos, tá bom? Professora, mas não demora não para mandar esse outro link, viu, gatona? Como é, não entendi. Não demora não, gatona, para mandar esse outro link. Não vou demorar não, pra gente ser rápido, Aqui tá é bom? porque tá tendo muita queda de energia. Aí hoje até que não teve muito, mas ontem mesmo a gente era fazendo uma prova e só caindo a internet. Eu acho que é por causa da chuva, né? Aí realmente, né, a internet fica ruim. Pronto, então aí a gente entendendo esses conceitos, a gente vai tentar fazer um breve histórico, né, da questão do surgimento dos hospitais, tá certo? E desse entendimento dos hospitais. E aí, antigamente, né, logo no início da humanidade, certo? Na Grécia e na Roma Antiga já existia a visão, né, da questão da saúde, do processo de saúde e doença, certo? Então, já existiam os hospitais, os templos religiosos, eles serviam de abrigo para os pobres, os velhos e os enfermos. Não tinha a estrutura, né, do serviço como é hoje, mas eles já serviam de abrigos, tá? Muitas vezes eles eram atribuídos, as doenças eram atribuídas muitas vezes às divindades, né? A questão Professor, o tempo está religiosa. acabando já. Oi? O tempo já está acabando, já não tá? Pronto, mas aí se a parar, a gente gera outro link, tá certo? E aí, Era visto como castigo dos deuses, não era, professora, antigamente? exatamente, como castigo dos deuses, né? Que esse castigo dos deuses, ele foi um pouquinho mais adiante, que era justamente na Idade Média, né? Quando realmente a questão da ciência, né, ela foi colocada para trás e a visão religiosa era mais importante muitas vezes do que a ciência, Para né? curar. Oi? Eu usava muito padre, freira, essas coisas, não era para curar? Exato. A gente eu acho que mais à frente, pronto, é nisso aqui. A igreja, ela tinha responsabilidade com relação à questão da saúde. Então, você vai ver muito a presença
dos padres e das freiras, né, praticando a medicina, né? E muitas vezes quem detinha outro conhecimento que não fosse a igreja, muitas vezes eles eram excluídos, né? Muitas vezes queimados nas santas inquisições, né? Por exemplo, hoje a gente sabe que, às vezes, por exemplo, na nossa comunidade tem aqueles conhecimentos, né, de dar um chazinho, né, para uma dor, né? Naquela época não podia ser feito assim, né? Porque era visto como algo que pudesse ser bruxaria, né? E aí as pessoas eram condenadas, né? E aí eu coloquei aqui que o clero tinha uma das funções pela saúde pública e ficava inteiramente sob sua responsabilidade financeira. Os hospitais existentes eram mantidos pelo clero ou pelas ordens femininas e por eles dirigidos. Então, até eu acho que na década de 80, 90, você ainda via muitos hospitais sendo chefiados por freiras, né? O clero fundou muitos hospitais durante a Idade Média e os princípios de higiene no trato de enfermos e feridos começaram a ser praticados. A medicina moderna nasceu naqueles hospitais. Para cumprir essa missão, o padre renunciava a tudo, inclusive à própria saúde. Muitas vezes tinham que morar em locais que abrigavam doentes, portadores de moléstias contagiosas, que era o caso, por exemplo, dos leprosários, né? Eu não sei se vocês sabem, mas, inclusive, na década de 80, 90, ainda se tinha muitos leprosários, que eram locais que eram destinados às pessoas com lepras, né? E aí essas pessoas ficavam isoladas da sociedade como um todo, né? E existiam não só leprosários, mas existiam lugares para pacientes com tuberculose, né? E também sanatórios. Para cumprir essa missão, eu já falei, né? O isolamento de tais doentes tornou-se uma prática comum na Idade Média, devido ao cuidado que o clero a eles dispensava. Essa fotozinha que eu coloquei aí, eu não sei se está dando para vocês verem, mas era mais ou menos a estrutura que se tinha, né, naquela época. E aí, em contrapartida, na mesma época, a gente pesquisou um pouquinho, né? E aí, na região de Constantinopla, Bagdá, no Império Islâmico, eles já tinham uma visão bem diferente da questão do processo de saúde-doença, né? Enquanto a Igreja Católica, ela tinha os hospitais, esses locais onde se colocavam os doentes, os locais que não tinha muito, como eu posso dizer, muita ventilação, era um ambiente fechado. O Império Islâmico, pela própria cultura religiosa, eles tinham um local mais aberto, então a ventilação era mais, eles deixavam mais entrar a iluminação, e isso aí, de qualquer forma, melhorava um pouco a questão sanitária. E eles tinham uma visão de ter uma pessoa responsável pela limpeza do ambiente, né? E já se pensava na questão das especialidades. Eles colocavam, por exemplo, pacientes de fratura, né? Que sofreu alguma fratura no canto, né? Pacientes com dores em outro canto. Então, eles já tinham mais ou menos essa noção de separar os doentes, né, por patologia, né, e por especialização. E aí eles começam a trabalhar a questão de especialidades médicas, essa noção de especialidades médicas, né? E também tinha um atendimento gratuito também. E na Idade Média, né, com a questão da igreja, lá no período da Europa, eles também faziam a filantropia, né, também, tá certo? Eita, travou aqui minha... Pronto.
E aí eu quis colocar para vocês, né, que na idade, na guerra, né, na Guerra da Crimeia, apareceu essa figura aí que é a Flórice, né? Lembram da Flórice? A gente viu com Marcela. Pronto. Então, me resuma aí um pouquinho sobre Flórice. Ah, Maria, faz tanto tempo, professor, que eu nem lembro mais. Então, Flórice é Professora, a dama da enfermagem, né? É, Então, que era conhecida como a Dama da enfermeira, Lâmpada. a dama da lâmpada. Por que que ela era a dama da lâmpada? porque Ela é a ela... Ah, pode dizer. Não, fala. Porque à noite ela percorria os leitos com a lâmpada, né? Vendo como eles estavam. ela cuidava dos feridos que eram castigados pelos seus patrões. Para mim, que era assim, uma coisa assim. Também ela Ela fez. cuidava dos feridos escondidos dos chefão, assim, que era o É porque ela patrões cuidava dos soldados da guerra, aí ela cuidava dos que era do outro lado, parece também. Aí era escondida, é por isso que ela levava a lâmpada para ir à noite. Isso. Ela não cuidava. Era isso aí mesmo que a Eduarda falava, que ela cuidou até do pessoal lá que a gente viu com Marcela. A gente viu até o filme. Era massa o filme. Ela Isso. ajudava o pessoal lá. E ela foi uma mulher O filme além que do tu tempo tá dela. falando não é de Florence, não, Carla. O É, filme que essa a aí gente tá Era a outra. era ela Foi mesmo, menina. Foi a percussora da enfermagem no Brasil, que é a da Bahia, que eu esqueci o nome dela no momento. Ana Nery, Ana Ana Nery. Nery. Era. né? Confundir as bolas. Isso. A Flórice, ela foi uma Mas é mulher. parecido. A Flórice, ela foi uma mulher além da época dela, porque ela era uma mulher de classe média, né? E que, na verdade, as mulheres, o objetivo delas era casar, arrumar um bom marido, né? E ela fez tudo ao contrário, ela estudou, tentou estudar para realmente atender quem mais precisava. E ela tinha essa vocação da saúde, né? E aí, na Guerra da Crimeia, né? Ela se destacou muito, né? Porque ela tinha a visão de separar os doentes, né? Daqueles doentes que são precisava de uma assistência maior, né? Então, ela classificava os pacientes por gravidade, né? Isso aí foi uma visão hipermoderna, né? Ela também tinha a visão de higiene, de lavar as mãos. Então, desde essa época que ela já pensava, poxa, se não lavar as mãos, eu vou estar contaminando meus pacientes, né? E isso aí, assim, também fez uma grande diferença, né? E também, assim, a forma também de administrar aquele local, né? Aqueles hospitais em plena guerra, né? E ela realmente, ela conseguiu fazer com que a enfermagem, né? Se destacasse naquele ambiente ali tão hostil. Então, por isso que ela foi realmente a grande percursora, né, da enfermagem, né? Por isso que eu não podia deixar de não falar de Florence. E aí, mudanças econômicas e sociais, maior importância conferida a municipalidades para a resolução de problemas comunitários, interesse de subordinar o clero e autoridades civis, mudança nos hospitais do Ocidente. Com a criação do Estado monárquico, os hospitais vieram para a administração pública, porque até o período monárquico, quem administrava os hospitais era o clero, né? E aí ele passa a ter uma administração pública, tá? Então, no Brasil, né, ele também passa a ter administração pública, porém, algumas pessoas apenas é que tinham acesso, certo? O acesso à saúde.
Então, nem todas as pessoas tinham o acesso à saúde. Então, foi criado uns hospitais belíssimos, maravilhosos, porque tinha o entendimento que as pessoas que adoeciam precisavam de quê? De serem curadas, tá? Então, quem tivesse mais dinheiro, né, eles iriam para esses hospitais, para esses locais para serem curados, certo? E aí, a partir daí, o médico, ele se torna a figura central e a principal figura, né, mais importante desse serviço, porque ele é quem ia deter o conhecimento para favorecer a cura dessas pessoas doentes. Então, o médico, ele representa o poder do Estado e não do clero. Porque antes o poder era do padre e da freira, agora o poder é do médico, tá? Funções delegadas pela autoridade pública passa a ser competência exclusiva sua. Ou seja, o médico, ele examina, ele interna, ele prescreve e ele dá alta. Na Holanda, no século XVIII, 17, né? O hospital torna-se, além de campo de práticas médicas, instrumento de formação e aperfeiçoamento, certo? Então, assim, existia, no início do século, desse século moderno, né, a visão de que as pessoas, elas adoeciam e precisavam serem curadas, tá? E existia só apenas um fator que poderia ser levado a esse adoecimento. E aí, precisava desses locais para restabelecer a cura dos pacientes, certo? Diante disso, dessa historinha que eu trouxe para vocês, aí eu trago para vocês esse modelo. Vocês já viram esse modelo? Hein, minha gente? Eu não vi. Eu não. Esse modelo, Também não. pronto, esse modelo aí, ele é um modelo mais complexo do que é o conceito de saúde. Vocês, eu acho que já ouviram falar que, segundo a Organização Mundial da Saúde, o que é saúde? Pela Organização Mundial, é o completo bem-estar físico, mental, né? E social, ou seja, não apenas a ausência de doença, né? Mas é um conjunto de fatores que levam ao adoecimento, não é isso? Então, não existe só uma causa que leva ao adoecimento, ao contrário do que se pensava, né? Que apenas um fator levava a pessoa a adoecer. Então, ele já traz um conceito mais ampliado, que as pessoas adoeciam com outras causas, por outras causas, não apenas, muitas vezes, a causa física. Deu para entender? Então, esse modelo, ele traz alguns fatores. Por exemplo, idade é um fator que poderá levar a um adoecimento associado a um outro fator, certo? Sexo e fatores hereditários, tá? Por exemplo, fatores hereditários, as doenças genéticas, né? A idade, o sexo, algumas doenças relacionadas ao sexo, que mais acometem algumas outras pessoas, tá? O estilo de vida dos indivíduos, pessoas, por exemplo, que bebem, que fumam, têm mais tendência a ter infartos, tá certo? Junta com a idade, com o sexo, né? Então, vai ser vários fatores que poderá levar a um infarto. A questão da comunidade, né? O local onde mora, as condições de trabalho, o emprego, se no ambiente tem esgoto a céu aberto, se tem água encanada, né? Se tem serviços de saúde próximos, se essa pessoa tem acesso aos serviços de saúde, né? Se a habitação dela é uma habitação que é de tijolo, né? Então, tudo isso são fatores que podem ou não estar relacionados ao processo saúde-doença. Deu para entender? Então, quando vocês estiverem no hospital,
quando receberem um usuário, um paciente, ou como vocês queiram chamar, então, ele vem realmente com uma doença, mas aquela doença ela foi causada não apenas por um fator, mas foram vários fatores que desencadearam aquele fator que levou ele àquele serviço, certo? Deu para entender? Deu para entender, minha gente? Eu não entendi muito, não, professora. Também. Deixa eu tentar explicar. Veja só. Chega um paciente no serviço que ele está em coma porque teve uma hiperglicemia, que é o aumento da glicose, certo? Então, por que que ele teve o aumento da glicose? Porque ele é um paciente que ele é alcoólatra. Ele passou o dia bebendo, né? Tá certo? Aí muitas vezes, a gente só vai entender que a gente precisa tratar aquela causa da hiperglicemia dele. Mas a gente precisa tratar os fatores que levaram à hiperglicemia, que foi o alcoolismo. Por que que ele estava bebendo? Muitas vezes ele perdeu o emprego, ele não tem emprego, está com problemas familiares, está entendendo? Ou uma série de problemas que pode ter levado o estilo de vida dele, ter levado ao alcoolismo. Deu para entender agora? Entendi. Entendi. Pronto. Então, não existe só um fator. O fator físico, muitas vezes, é o último fator da ponta do iceberg. Entenderam? Existem muitas outras causas atrás daquilo que chega ao hospital. Certo? Por isso que a gente sempre bate na tecla que a gente tem que fazer a atividade de prevenção e promoção antes que aconteça dos pacientes irem até o serviço hospitalar. Certo? Deu para entender? Foi mais claro agora? Foi. Ok. Foi sim. Pronto. E aí, na década do início do século, no nosso Brasil, esse entendimento não se tinha, como eu falei para vocês, né? Ele só tinha um entendimento, ele bebeu, é uma hiperglicemia. Então, pronto, a causa foi a bebida por isso e pronto, porque ele é um alcoólatra, um bebarrão e pronto, tá entendendo? Então, essa é a causa, então a gente só vai tratar a causa. Se esse bebarrão for um homem que tivesse um emprego e tivesse condição de pagar pelo serviço, maravilhoso, ele tinha um hospital lindo, maravilhoso. Se ele não tivesse, ele ia, muitas vezes, não ter atendimento, né? Ou é que a gente tinha, muitas vezes, o INAMPS, que era para as pessoas que tinham isso aqui, ó, carteira de trabalho. E era descontado. Quem não tinha carteira de trabalho não tinha direito à saúde, certo? E aí era o antigo INAMPS. Eu até coloquei a foto do INAMPS. Que as Mas a carteira de trabalho é a carteira profissional? Era, porque a carteira de trabalho ia dizer o quê para mim? Que eu era um trabalhador e que tinha um desconto, entendeu? E aí eu ia pagar o INAMPS, que era esse aqui, que era um serviçozinho privado, vamos dizer assim, certo? Que aí as pessoas que tinham a saúde, eles tinham que ter o INAMPS para poder ter acesso. Porque quem não trabalhava era considerado o quê? Os indigentes. Então, era colocado em qualquer canto, certo? Não tinha acesso à saúde. A gente não falava muito em Mas não era crime, não, isso, não? Foi? Mas isso não era coisa de justiça, não era crime, porque se hoje eu fizer isso, um profissional de saúde fizer isso, a gente paga, a gente é punido. E lá atrás não era por quê? Porque antigamente as pessoas não tinham acesso à saúde.
A lei era isso, entendeu? Então, Não tinha lei naquele tempo, não. a lei era essa, né? Que você só tinha direito à saúde se você pagasse, e você pagava com Oh, desconto, entendeu? entendi. Quem não tinha eram os indigentes. Não existia posto de saúde nas unidades, o PSF, né? Não existia PSF, porque não tinha esse entendimento dessa medicina preventiva e tinha a medicina curativa, certo? Deu para entender? Eu. Eu acho que lá na frente vocês devem ter uma aula mais aprofundada sobre isso, certo? O que eu estou falando é só uma pincelada, tá? Tá, professora, obrigada. Nada. E aí, o que foi que aconteceu? As pessoas se revoltaram. Chegou um momento que as pessoas não aceitaram mais, certo? E aí foram para a rua. E aí pediram saúde. Saúde não é mercadoria, tá? E veio a Constituição antes de 1988, certo? Onde o sistema público de saúde não atendia a população toda, só atendia quem tinha previdência social, né? Quem não tinha dinheiro dependia da caridade ou da filantropia, era centralizado e de responsabilidade federal, sem a participação dos usuários, a assistência médico-hospitalar, a saúde era ausência só de doença, né? Não tinha essa questão de multicausalidade, e 30 milhões de pessoas com acesso aos serviços hospitalares. E aí houve uma revolução, né? E aí teve uma Constituição para formular a lei, que foi a lei de 1988, que foi o início da lei do SUS, do Sistema Único de Saúde, tá? Então, antes da lei, né, praticou-se como modelo hegemônico da saúde o sanitarismo campanhista, de inspiração militar, que visava o combate das doenças através das estruturas verticalistas e estilo repressivo de intervenção. Na década de 70, o país apresentava um modelo hegemônico, um médico assistencialista privatista, aquilo que eu falei para vocês. Mas é também neste período que surgem os alicerces políticos hegemônicos para o surgimento de reforma sanitária. E aí foi um momento que também o mundo inteiro estava passando por esses momentos de transformação, de reformulação e repensamento no que é saúde. E aí culminou também nesse momento do nosso país, e aí a gente, os deputados, né, junto com os profissionais da saúde, aí tem esse nome, Reforma Sanitária, onde a grande maioria dos profissionais da saúde foram à rua e pediram uma reforma realmente e uma lei para cobertar, né, todos os brasileiros, né? Aí está a Conferência Nacional de Saúde, ainda da época do primeiro presidente da República, que foi Sarney, né? Que foi Tancredo Neves morreu e ficou Sarney, não foi isso? E aí, os princípios fundamentados do SUS, né? Depois da lei de 1988, que é a universalidade. O que significa universalidade? Saúde é um direito de todos. Certo. Ou seja, todos têm direito, né? À saúde agora, né? Deixa de ser de alguns para todos os brasileiros terem direito à saúde, né? Independente de ter dinheiro ou não, todos têm direito à saúde, não é isso? E integralidade. Quem lê? As As ações ações de saúde. Pode ler, vá.
As ações de saúde devem ser combinadas e voltadas para a prevenção, promoção e reabilitação. Pronto. Reabilitação. Isso. Então, o sistema de saúde agora ele vai ter que ser integrado, né? Integral, certo? Desde a prevenção da saúde até a reabilitação do indivíduo. Ou seja, a gente vai trabalhar todas as causas que levam ao adoecimento, certo? Desse indivíduo, tá? Prevenção, o que é que a gente pode dizer, um exemplo de prevenção que a gente faz? Alguém pode dizer? Repete, não. Alguém pode me dizer qual é o exemplo de prevenção que a saúde faz? De atividades de prevenção? A prevenção das ISTs, Como? das DST. Tem. ISTs, E o que é a prevenção que a gente faz das ISTs? A ISTs. distribuição de Preservativo. preservativos. Isso, a distribuição de preservativos é uma prevenção, né? A vacinação é uma prevenção? Também é. É uma prevenção, certo? E promoção da saúde é o quê? Promoção da saúde Sim. é tipo, deixa eu pensar, é tipo incentivar as crianças a escovarem os dentes. É sobre isso, fala da importância da saúde, tá alertando o pessoal a sempre vir fazer preventivos, as mulheres no caso. Exatamente, é isso mesmo. É todas essas orientações que a gente dá. Isso aí é promoção da saúde. E reabilitação? Ah, E reabilitação? é o cuidado que a gente tem para tipo, para curar o paciente, mais ou menos, propriamente dizendo, né? A Isso, cura, promover que o meu paciente esteja habilitado a seu estado normal. Eu acho que é mais ou menos isso. exatamente. Às vezes a gente, um exemplo que a gente pode até dar bem, como é que eu posso dizer, bem real mesmo. Por exemplo, um paciente que a gente tem, sofreu uma fratura, um acidente de trânsito, né? E aí, ele vai precisar fazer fisioterapia, né? Para poder andar, vamos supor, tá? E aí ele começa a dar os primeiros passos, então a gente está reabilitando, né? Ou um paciente, aquele exemplo que eu trouxe, né? Um alcoólatra, né? Então a gente vai estar, muitas vezes, fazendo alguma ação, promovendo alguma ação para que ele diminua o uso do álcool, né? E trazendo ele de volta, né? Sem danos à saúde dele, né? É um processo de reabilitação também, né? E equidade. O que é que vocês têm a me dizer de equidade? Alguém sabe dizer? É algo que seja tratado com igualdade, digamos, os pacientes ser tratados com igualdade na questão de respeito, de cuidado, não achar que o cara tem mais dinheiro, vou tratar com mais respeito, com mais cuidado, e chegou alguém com menos condições financeiras, e eu vou lá, distrato com, vamos dizer, com menos atenção, falo de todo jeito. Então, assim, eu tenho que tratar igual, do mesmo jeito, com o mesmo amor e com o mesmo carinho, os dois. Exatamente. Na minha opinião. Pode dizer. E é eu que a senhora está mandando? E, assim... Eita, agora deu um branco, ó. É sobre garantir atendimento igual para todos, sem distinção de cor, de
de raça, de dinheiro. Certo. Ser humano com todo mundo. Igualdade, a igualdade para todos. E a base de tudo é o respeito. Ter respeito por qualquer paciente, a questão de idade, se ele estiver lá com, vamos dizer, que tem muitas questões que eu já vi isso no hospital, alguém chegou lá, não tomou banho, chegou, surgiu, eu vou tratar com o mesmo carinho, com o mesmo respeito, não ter nojo do paciente, em tudo por tudo. Acho que se for para falar, vai passar a noite falando, né? É verdade. E a equidade, a gente pensa também naquela história que a gente tem que tratar os desiguais por igual. Por exemplo, se tem uma pessoa que precisa mais, está entendendo? Eu vou dar prioridade a quem? Uma que precisa mais ou a que precisa menos? A que precisa mais. Que precisa mais. Se tem numa fila um cadeirante e uma pessoa que pode andar, eu vou priorizar quem? Cadeirante. O cadeirante, né? Então, a gente tem que também tentar olhar essas diferenças, certo? E tentar, como é que eu posso dizer? Utilizar o princípio da equidade, né? Porque senão a gente vai colocar todo mundo na mesma balança por igual. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu entendi, mas assim, quando eu falei assim, eu estou falando na Sim, diga. questão de, por exemplo, estou lá atendendo, chegou lá um senhorzinho todo sujo, aí eu não vou atender porque eu estou com nojo, não sei o quê. Não, lógico que eu jamais faria isso. Então, quando eu falo igualdade, tratar todo mundo igual, essa questão aí. Mas... Aí, pronto, foi o último. Na questão Eu da também. prioridade, Eu queria gosto já vestir só de calcinha. a quem tiver mais necessitado. Isso. Não, a equidade, Pra tu ficar ela bom, está porque ele é grande. muito, como é que eu Alexandre posso não presta pra mim, dizer? porque ele não gosta de camisa muito Igual folgada, é um pouco meio apertado. alguém Então, está pra com o mim, vai ficar microfone mais top. aberto. Gente, vocês estão E o falando short em dele dá camisa pra mim. rasgada. Vamos prestar atenção à aula. Alguém Desligar está a com o microfone aberto. Aqui na cintura, a perna que fica folgada. Eita, Bom, menino, já ele estão vai vendendo folgado. roupa, menino. Olha a aula, gente. Vamos deixar a roupa para depois. Depois a gente já termina. Então, a equidade, ela está muito pareada ali com o termo de igualdade. Você não pode ter equidade sem ter a igualdade, né? Então, a gente tem que ter esses dois princípios, né, esses dois fundamentos quando a gente está trabalhando com a saúde, né? Nos hospitais, a gente utiliza muito o princípio da equidade quando a gente faz ou fala na questão da classificação de risco. Vocês já ouviram falar de classificar o risco do paciente? Já. Pronto. Professora, eu acho Já. que equidade está mais em, tipo, eu acho que ela fica melhor classificada assim, dá mais a quem precisa de mais, porque eu posso tratar todos com igualdade, mas tem aquelas pessoas que precisam de mais. Eu acho que a equidade está mais para isso, eu dar mais a quem precisa de mais, para que aí, sim, todos sejam tratados com igualdade. Eu acho que refere-se mais a isso. Isso, exatamente. Para a gente tentar diminuir as desigualdades, para a gente igualar aquelas duas pessoas. Entenderam? Tem uma foto que eu acho que geralmente sai muito na internet, que eu acho bem interessante, eu devia ter colocado aqui, de 3 menininhos tentando ver um jogo de futebol. Só que aí eles têm tamanhos diferentes, certo? E aí eles colocam os tamboretinhos para poder ver na parede o jogo de futebol. Só que o pequenininho não consegue visualizar o jogo de futebol com o mesmo tamborete do tamanho dos outros. Porque é o mesmo tamanho, ele vai precisar de quê? De um tamborete maior, para ele conseguir visualizar o jogo de futebol.
não é verdade? Então, é mais ou menos por aí. A gente tem que dar o tamborete maior para aquele que é menor, para que ele se iguale com os outros. Deu para entender? Eu. Sim. Ok. Então, assim, esses são, na verdade, os princípios fundamentados, né, fundamentais do nosso Sistema Único de Saúde. Universalidade, integralidade e equidade. E aí, resumindo um pouco, nessa linha do tempo, né, a gente tem, eu não vou ler tudo para a gente não se estender e não ficar tão cansativo. Mas aí a gente tem, em 94, certo? A gente tem o lançamento do programa Saúde da Família, certo? Onde a gente tinha antes o programa de agentes comunitários de saúde, onde a gente tinha uma enfermeira, né, que ficava numa unidade de saúde com os agentes comunitários de saúde. Depois, em 94, foi criado o programa Saúde da Família, onde é incorporado o médico e o técnico de enfermagem e os agentes comunitários de saúde, que é a equipe mínima, né? E aí a gente vê o olhar mais ampliado, né, para a comunidade, né, que aí faz com que a equipe seja uma equipe mais especializada, né? E aí tem aquela visão que eu falei para vocês, a visão de saúde voltada à prevenção e promoção da saúde, né? E em 99, ele cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, onde ele vai estar monitorando as ações e regulamentando as ações e serviços prestados, inclusive priorizando a questão das boas práticas dos serviços hospitalares, né? Em 2003, ele lança o atendimento móvel de urgência, que é o SAMU, onde vai estar qualificando mais a rede de urgência e emergência, né? Que é a atenção secundária, que eu vou falar mais adiante, né? E em 2006, ele lança o programa Farmácia Popular, que é Farmácia para Todos. E em 2013, o programa Mais Médico, por conta da deficiência que teria os municípios de ter um médico nos PSFs, né? Ou no Programa Saúde da Família. E aí, eu quis trazer esse modelo de atenção para vocês poderem entender, né, o funcionamento dos hospitais nos dias atuais, certo? Então, a gente tem, nessa pirâmide, a gente tem a atenção primária, a atenção secundária e a atenção terciária, certo? A atenção primária, ela é minha porta de entrada, ou seja, os meus usuários, os meus pacientes, eles teriam que vir pela minha atenção primária. Quem é minha atenção primária? São minhas unidades de saúde, certo? Quem são minhas unidades de saúde? São todos aqueles serviços que estão dentro do meu território, certo? PSF, o CAPS, serviço odontológico, né? Então, são todas aquelas unidades básicas que estão dentro do meu território, certo? Que prestam serviço de atenção primária, certo? Deu para entender? Então, meus usuários é para vir para cá. E aí, se eu não consigo resolver minha demanda de atenção primária, eu vou fazer o quê? Vou para a minha atenção secundária. Quem é minha atenção secundária? São os serviços ambulatoriais. Serviços ambulatoriais com especialidades clínicas e cirúrgicas, serviço de apoio diagnóstico e terapêutico, serviço de atendimento de urgência e emergências e hospitais gerais. Então, se minha unidade de saúde, meu PSF, não resolve, então ele vai encaminhar para quem? Para meu hospital, que é minha atenção secundária, certo? Vamos ver meu município, vamos supor, Salgueiro.
tá? Para a gente poder entender melhor, certo? Então, minha unidade de saúde, meu PSF do município de Salgueiro. Eu sou o técnico de enfermagem, o médico e o enfermeiro da minha unidade. Então, estou com um paciente lá que eu já esgotei as minhas possibilidades, não consigo mais resolver. Eu vou encaminhar para onde? Hein, minha gente? Entenderam a pergunta? Passa de Não. novo, eu não entendi, Eu não não. entendi, não. Veja só, vamos olhar para dentro do nosso município, Salgueiro, tá? Eu estou com o meu paciente lá no PSF. Eu sou o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem daquela unidade. E aí, eu estou com o meu paciente, eu já fiz tudo por ele, eu não consigo mais resolver, já esgotou o meu limite. Eu tenho meus limites, já me esgotou. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar Mandar com para o ele ali, hospital. eu vou fazer o Encaminhar quê? ele para o hospital. Eu vou encaminhar para o hospital regional, não é isso? É, Pronto. E É o isso. hospital regional, ele vai estar onde aqui na minha pirâmide? Recife. Cima, Ou para atenção Atenção terciária. secundária. Atenção secundária. Atenção terciária. Atenção Secundária. secundária. Ele é um hospital de atendimento de urgência e emergência, certo? Ele é um hospital geral, certo? Lembra quando eu falei logo no início, hospital geral? Pronto. Ele é um hospital de urgência e emergência. Aí vamos ver, o hospital atendeu, fez de tudo por aquele paciente, o paciente esgotou toda a possibilidade que o hospital poderia fazer. E aí ele vai ter que encaminhar, ele vai encaminhar para, vamos supor, o Hospital do Trauma em Petrolina. O Hospital do Aí, Trauma seria quem na minha não pirâmide? liga não, miserável. a terciária, eu acho. A terciária. Terciária. Atenção terciária, porque o Hospital do Trauma, ele é um serviço de maior complexidade, certo? E ele tem mais especialidades, mais equipamentos, é um hospital de maior grande porte. Deu para entender? Deu. Pronto. É o de cima, professora, porque eu não entendi, não. Porque quando a senhora estava falando, alguém ligou, aí valerou, foi tudo. Meu Deus do céu. Pronto, eu não tenho problema não, eu repito, tá? Então, vejam só, o nosso sistema de saúde, ele é dividido em atenção primária, secundária e terciária. O nosso paciente é para ele vir de livre demanda para a nossa atenção primária. Quem é a nossa atenção primária? É as nossas unidades de saúde, os nossos PSFs. Quando os PSFs eles não conseguem resolver, vai para onde? Para o nosso hospital. Vamos supor nossa realidade Salgueiro, hospital regional, que é a atenção secundária, certo? Porque ele é um hospital de urgência e emergência. Quando o paciente chega lá, que o hospital esgota todas as possibilidades que ele não consegue mais resolver, ele vai encaminhar para um hospital de maior complexidade, que é atenção terciária, certo? Que é Petrolina, Recife, né, os grandes hospitais, certo? Ainda bem que eu acertei. Obrigada, professora. Eu sei. Deu para entender? Oh, Jesus, não me liguem, Rei pelo da amor glória. de Deus. Quem está falando? É, Ivonete. É porque Ivonete. quando a senhora liga, ó, é porque tem alguém ligando para mim, tá só atrapalhando. Pronto. Eu pensei que ia cair, mas graças a Deus nem caiu, não foi? Estamos continuando aí. Já vai assistindo para uma hora. Foi. Então, vamos lá. A partir do momento que como é que eu posso dizer? Esse serviço, ele não
não obedece essa pirâmide, por exemplo, que muitas vezes a gente observa que em vez do paciente ele vir de porta de entrada da atenção primária, ele vem logo para a atenção secundária, né? Não é isso? Alguém que já visitou o hospital regional, você já foi no hospital regional? É Nunca isso. fui, Aí não. que acontece que o pessoal fica xingando depois. Ah, que eu fui no hospital e ninguém me atendeu, Exato, né? Porque exato, aí devia ir primeiramente para a UBS, né? exato. Por isso que o hospital fica, ó, lotado. Mas Porque também assim, mas também, professora, é eu, Cícera, que está falando, mas também, sinceramente, tem tempo que os PSF, misericórdia, é melhor a pessoa ir logo para o regional, porque se no regional não resolver, pronto, toma logo um veneno e morra, porque, sinceramente, aqui no PSF do Divino, misericórdia, eu tenho uma guia para fazer um endovaginal. Tem 5 anos essa guia, essa requisição lá para mim, para marcar. Vaginal. Se eu fosse esperar pelo período, aí você chega lá sentindo uma coisa, o médico só está atendendo aqueles casos graves. Isso aí é para depois. E aí, nesse aí depois, que as coisas se complicam. Jailda Manuela, deixa eu estar falando do hospital daqui. Então, são essas situações que a gente tem que entender como funciona para poder a gente tentar melhorar esses processos, porque, na verdade, a gente vê que o hospital regional, ele tem a missão dele, na verdade, é de urgência e emergência, né? Então, quando essa demanda, ela aumenta por conta de um serviço de atenção primária, que é bem maior, vocês vê pela pirâmide, a base da pirâmide, que é a atenção primária, é bem maior, o que é que acontece? O hospital, que absorve essa demanda, ele deixa de cumprir a missão dele, entendeu? E aí fica nessa confusão, nessa confusão, nesse conflito, né, de entendimento, né? E aí começa a questão de sobrecarga de trabalho, muitas vezes, para os profissionais que estão lá na ponta, né? Mau atendimento aos usuários, né? Então, essa situação toda que a gente conhece bem na prática, né? Mas a função da gente, enquanto cidadão, né, é fazer com que esse serviço aqui, ele realmente funcione, né? Por isso que é importante os cidadãos conhecerem para poder realmente fazer valer seu direito do SUS, né? Que, infelizmente, nem todos nós conhecemos, não é verdade? Bem, e aí a gente, tendo essa visão, né, do que é a história dos hospitais, como foi criado, né, essa visão, muitas vezes, assim, do entendimento do que era saúde, do que era doença, o processo da enfermagem, né, esse entendimento que muitas vezes, por muitos anos, a doença era considerada castigo, né, esse olhar que a saúde, o processo de doença só tinha uma causa, né? Não olhar para as outras causas como influenciadores daquele adoecimento, daquele cidadão. Isso tudo dificultou no processo de entendimento e nos levou, muitas vezes, a alguns conflitos que hoje a gente tem, né? Mas a gente tem os hospitais, como um grande ponto de apoio, né, para o restabelecimento da saúde, né, e como um provedor, não só de cura, mas como também um provedor de prevenção, promoção e recuperação da saúde desse indivíduo, né? Então, a gente, cada vez mais, a gente como profissionais da saúde e como usuários, né, cidadãos, a gente tem que estar tentando a cada dia melhorar mais esse sistema que a gente utiliza, né? E aí, a classificação, né, desses hospitais,
a gente vai ter, certo? Além dessa estrutura que eu falei, de atenção primária, atenção secundária e atenção terciária, que é muito importante, a gente está entendendo, né? Porque até para vocês, quando vocês estiverem lá no serviço hospitalar, entender por que é que aquele paciente que é classificado, porque eu acho que lá na frente vocês vão entender o que é classificação de risco, que entra no princípio da equidade, certo? Vocês vão entender por que é que ele é classificado de azul, de verde, né? E aquele paciente que é classificado de azul, que era muitas vezes uma demanda da atenção básica, por que é que ele não está sendo atendido primeiro, né? Por que é que ele está superlotando o hospital? Quando ele está superlotando os hospitais, é porque alguma coisa naquela atenção primária na base não está funcionando, né? Porque aí era para estar fazendo o hospital fazendo o seu papel quanto um hospital de nível secundário, quando a sua missão realmente é de tratar os pacientes de urgência e emergência, e não de ambulatório, certo? E aí a gente classifica os hospitais de pequeno porte, médio porte, grande porte e acima de 500 leitos, certo? Então, quando é que a gente considera um hospital de pequeno porte? Tá? Então, um hospital de pequeno porte, ele vai ter uma capacidade, né, até 50 leitos, certo? Muitas vezes é aquele hospital de município pequeno. Alguém aqui é de outro município? Verdejante. Verdejante. Serrita. Pequeno porte. Verdejante, Verdejante, Serrita, Parnamirim, de onde é mais? Só? Tem alguém de Cabrobó? Não, né? Bem, mas Verdejante, Serrita, ele vai se caracterizar como hospital de pequeno porte, porque eles têm apenas 50 leitos, né? Parnamirim, se eu não estou enganada, também. É um hospital de pequeno porte. Eu coloquei aqui Hospital Dr. José Alventino Lima, que é em Belém de São Francisco. Ele é um hospital, ele até aparentemente é um hospital grandinho, mas ele só tem 35 leitos. Então, a gente vai caracterizar ele pelo o porte dele, pela quantidade de leitos, e não pelo tamanho dele. Deu para entender? Então, eu não sei nem se Parnamirim tem 35 leitos. Eu acho que não. Eu acho que o maior dessa região ainda é Belém de São Francisco, que chega a 35 leitos. Né? Então, eles são um hospital de pequeno porte. Né? Se tiver 5, tem muito. Quem? Se tiver 5, tem muito. Não, eu acho que tem mais de 5, com certeza. E hospital de médio porte, os que apresentam de 51 a 150 leitos. A gente tem o Hospital Regional Inácio de Sá, que a gente tem mais ou menos em torno de 120 leitos, era 120 leitos. Eu não sei agora com Covid, que eu acho que aumentou. Mas era em torno de 120 leitos. Sem falar naquela frente da emergência, só nos leitos de internamento. Então, mesmo assim, ele é caracterizado como um hospital de médio porte, certo? Eu coloquei uns exemplos da realidade da gente para que a gente pudesse estar entendendo melhor, tá certo? Hospital de grande porte. A gente tem um hospital que tem a capacidade de 151 a 500 leitos. Aqui a gente tem o Hospital Dom Malan. Alguém conhece o Hospital Dom Malan em Petrolina? Sim, Eu já ouvi conheço. falar, não fui não. Pronto. Já ouvi falar.
Pronto, ele é um hospital de grande porte e ele é classificado na pirâmide como um hospital terceirizado, porque ele tem especialidades, né? E ele tem uma média de 255 leitos. Ele nem 500 leitos ele tem, é porque ficou meio afastado aqui a quantidade de leitos. Mas ele tem isso aqui, 255 leitos. E os leitos acima de 500 leitos, que é o hospital que é considerado capacidade extra. A gente tem, aqui no estado de Pernambuco, a gente tem o Hospital da Restauração, que ele tem, na verdade, ele tem mais de 830 leitos. Né? Na verdade, ele chega a mais de 900, porque ainda tem os leitos extras que não são contabilizados aqui. Né? Então, é um hospital enorme, né? Tem a capacidade extra. Certo? Deu para entender o que é um caso? Onde é, professora, esse Hospital da Restauração? É em Recife. É um dos maiores hospitais, é um hospital de trauma, em Recife. É trauma e queimados. Deu para entender a classificação dos hospitais? Deu. Eu. E, além de tudo, os hospitais, eles são classificados segundo a finalidade e o tipo de assistência, certo? Segundo a finalidade, ele é classificado geral e especializado. Geral, que é aquilo que a gente já falou no início da aula, certo? Assiste pacientes de várias especialidades, tanto de clínica médica quanto cirúrgica, podendo ser limitado a grupos etários, como infantis ou geriátricos, ou grupos comunitários, militar, ou ainda apresentar uma finalidade específica, hospital de ensino, etc. E especializados, assiste predominantemente pacientes com alguma patologia, doença específica, entre eles psiquiátrico, câncer, HIV, de órgãos, etc. Certo? A gente tem o Hospital do Coração, acho em Petrolina, né? O Procap é em Recife. Eu esqueci o nome agora. Tem o Neurocárdio, né? O Neurocárdio em Petrolina. Tem o Correia Picâncio, que é específico de HIV em Recife. De câncer, o Hospital do Câncer em Recife também. Os hospitais psiquiátricos, que graças a Deus estão sendo fechados, né? Porque hoje em dia a gente não, por conta da questão da reforma psiquiátrica, né? Que isso aí é outra história que a gente pode até estar falando para vocês em outro momento, né? A gente acredita que o tratamento do paciente com distúrbio mental é um tratamento a nível de CAPS e não internados em hospitais psiquiátricos, né? Bem, aí é outra história, que depois a gente conversa. Professora, a aula vai para que hora? Eu vou já terminar. Eu pensei que a gente ia gerar 2 links, eu não sei o que foi que aconteceu, não, nesse link, não. Eu acho que vai mais de 40 minutos, não vai? Quer dizer, já é 8h51. Eu acho que dá tempo de terminar, daí fica até a hora que você encerrar. Pronto, mas aí eu nem vou precisar gerar outro link. Eu não sei o que foi que aconteceu, não. Vamos lá. Eles esqueceram de nós. E regime de propriedade, público, particular, privado, sem fins lucrativos. Regime público é administrado por entidade governamental, municipal, estadual ou federal, certo? Um exemplo de regime público, aqui na nossa região, no hospital de regime público. O Hospital de Verdejante é de regime público? Acho que sim, né? Porque é pequenininho. E quem é que administra ele? É o município, né? É o município. O hospital regional é de regime público? É.
quem administra é o Estado, né? Então, ele é de esfera estadual. E o hospital universitário, a Univasf, né? Lá em Petrolina, ele é público, administrado pelo governo federal, certo? Particular, pertence à pessoa jurídica de direito privado. Exemplo. Pronto-socorro. Pronto-socorro. O pronto-socorro, ele tem alguns leitos que é público, né? Mas, assim, ele é a rede complementar, né? Mas, assim, ele é gerido pelo direito privado, né? Então, ele é particular, né? E o privado sem fins lucrativos, que é os beneficentes e os filantrópicos, que raramente a gente não vê mais hoje em dia, né? Que geralmente eram as casas de saúde, né? Que a gente tinha até em Salgueiro, né? A casa de saúde. Pronto. O organograma eu vou deixar, certo? Para um outro momento, tá certo? Eu gostaria de saber de vocês se vocês entenderam, né? Se, assim, tudo que foi falado, vocês conseguiram assimilar, se eu falei rápido, se foi tudo tranquilo para vocês. Deu para Foi entender ótimo, muitas coisas. A aula, eu entendi. Pronto. E assim, eu vou ver qual vai ser o dia da próxima aula, e aí a gente vai estar colocando o link, né, no grupo, como vocês fazem normalmente. E aí eu vou estar vendo como é que a gente vai fazer também a questão de avaliação, isso tudo eu vou ver com Analice, né? Para a gente poder estar acertando, tá? Certo, minha gente? E eu acho que a gente fica por aqui mesmo, por hoje, né? Para não ficar tão cansativo também a aula com vocês. A primeira vez que eu assisti uma aula, passou desse tanto de tempo. Mas foi bom. Foi mesmo, viu? Eu não sei não o que foi que aconteceu, mas a gente conseguiu, né? Aí deixa eu ver como é que eu faço para sair daqui. Espera aí que eu estou apanhando um pouquinho. Professora, e essa Aparece paisagem não. aí atrás da senhora, linda? Ah, pois é uma coisa linda mesmo. Muito bom. Faça umas atividades para ganhar ponto. Eu preciso de ponto. Pronto, a gente vai fazer. Bem, Professora, teve chamada? Oi? Teve a chamada? Teve. Uma chamada rápida, que eu ainda estou sem o nome de vocês. Mas, Pois, meu aí, Flaviana, de Lira. Renata Neto, viu, professora? Bota aí, que eu entrei já quase no final. Pronto. Tá certo, Renata. Eu queria muito que a gente fosse fazer uma visita no hospital, porque a gente conhecendo, né, se apropriando da realidade, a gente consegue entender muitas coisas, mas infelizmente por conta da pandemia, a gente não vai conseguir, eu acho, fazer essa visita. Mas aí a gente vê como é que a gente vai poder fazer alguma atividade, né? Para que vocês também não se prejudiquem em matéria de conhecimento, tá certo? Certo. Então, assim, foi muito bom estar com vocês, gostei muito de conhecer vocês, tá certo? E, assim, eu espero que vocês se sintam bem à vontade para estar questionando e a gente estar aprendendo juntos, tá certo? Então, foi muito bom, viu, meninos, né? Só tem a Wanda e homem, Vladimir. Pois é. Pois, assim, uma boa noite para vocês, tá certo? E até o próximo encontro, tá bom? Boa noite, professora. Até segunda. Boa noite. Boa noite.